Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, é o último capítulo desse Evangelho. Estamos caminhando para o final. Eu quero ler com você e considerar os versículos 16 a 18. Diz assim então o texto da bendita palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui nós vemos alguns outros detalhes importantes do texto. Verso 16 diz que os discípulos foram para a Galiléia exatamente como Jesus tinha ordenado, mas também porque ao final das festividades que os levaram a Jerusalém, da Páscoa, e ligada à Páscoa, que era a festa dos pães asmos, eles deveriam voltar para casa. O que Mateus não relata aqui é qualquer outro evento que aconteceu durante esse período que se seguiu à ressurreição de Jesus. Como nós já dissemos no nosso primeiro programa desse capítulo, começando o relato do capítulo 28, esse foi um período de 40 dias em que Jesus apareceu diversas vezes a diversas pessoas, não é? No final ele aparece a 500 pessoas de uma só vez. Então muitas pessoas testemunharam a Jesus ressuscitado na forma em que ele estava, com o seu corpo glorificado. Ele apareceu aos discípulos mais de uma vez, interagiu com eles, conversou com eles, inclusive tomou refeições com eles, pelo menos em 2 ocasiões, quando encontrou Tomé e depois quando estava com os discípulos quando eles foram pescar, como nos relata o Evangelho de João. Então Jesus apareceu várias vezes, mas Mateus apenas registra esta vez aqui, em que Jesus está com eles na Galileia, e o texto fala de modo interessante, para o monte que Jesus lhes designara. Esse local preciso certamente foi designado por Jesus em algum momento nesses encontros que eles tiveram antes desse aqui. Esse aqui, concordando com o Craig Blomberg e alguns estudiosos, é provavelmente um momento que antecede imediatamente a ascensão de Jesus ao céu, como nós vemos relatado no começo do livro de Atos. Aqui, nesse momento, é o auge realmente para Mateus, porque Jesus está perto de ser levado aos céus, mas antes disso é importante recebermos mais algumas informações que Mateus coloca aqui para nós. Então, quando o viram, Mateus diz, o adoraram, os seus discípulos, não é? E como ele diz aqui, os seus 11 discípulos, nós não nos deixa dúvida que nesse momento aqui apenas os discípulos mais próximos estavam perto dele. Mas olha que interessante, o texto diz assim: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A adoração era agora a reação correta à presença de Jesus. Não havia mais dúvida de que Jesus havia ressuscitado, não havia mais dúvida de que Jesus estava diante deles glorificado, mas o texto aqui parece, com a tradução, dizer que alguns ainda estavam duvidando em seu coração. Mas, na verdade, literalmente, o texto diz
não que eles duvidaram da presença de Jesus ou da sua divindade, ou seja, não era dúvida com relação a quem Jesus era. Era, na verdade, e a palavra aqui literalmente expressa uma hesitação. Talvez alguns dos discípulos, ainda maravilhados, eles ainda não tinham eles hesitavam em como se comportar diante daquele que estava diante deles. Era Jesus, mas era um outro Jesus, era o Jesus glorificado, era o Jesus exaltado com todo o seu poder ali diante deles. Talvez num corpo glorificado que lembrasse um pouco a sua aparência, mas que fosse diferente, que se apresentasse de uma forma extraordinária diante dos discípulos, de tal maneira que causava ainda algum espanto, que causava ainda algum, eu não diria desconforto, mas eu diria alguma reação ainda de inquietação diante dele. Então, alguns ainda tinham dúvida, não é? Porque Jesus sempre esteve com eles, comeu com eles o tempo todo, estava junto com eles, e não era costumeiro antes que eles o adorassem como Deus, porque como judeus eles sabiam que Deus era digno de toda adoração, eles se prostravam, se adoravam. E agora, essa expressão aqui, quando o viram ou adoraram, significa literalmente que quando o viram, os discípulos se ajoelharam ao chão, abaixaram seus rostos, estenderam as suas mãos em adoração diante de Jesus. Essa era a postura de quem adorava. Se ajoelharam, se prostraram com o rosto ao chão para adorar na presença de Jesus. Talvez isso ainda causasse um pouco de estranheza a algum deles. E certamente é isso que Mateus nota aqui. Mas mais importante ainda é o que o verso 18 diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Certamente você vai se lembrar de vários momentos na trajetória, nas narrativas dos evangelhos, e aqui talvez eu esteja apelando um pouquinho à sua memória, não só do evangelho de Mateus, que nós estudamos juntos até aqui, mas também dos outros, que em vários momentos Jesus diz que a hora dele não havia chegado. A minha hora não chegou, a minha hora não chegou. Havia alguns detalhes que ainda precisavam ser contemplados. Que detalhes faltavam quando Jesus falava essas coisas? A sua morte, o seu sepultamento e certamente a sua ressurreição. Mas agora, meus queridos ouvintes, não faltava mais nada. Agora Jesus simplesmente afirma: todo o poder me foi dado. E aqui eu quero chamar a atenção para a palavra que Jesus usa. Poder aqui é a palavra grega exousia, é a autoridade. Existe uma pessoa que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos no céu e na terra. Essa pessoa é Jesus Cristo. O texto de Efésios, no capítulo 1, verso 10, diz que aprouve a Deus convergir a Ele, ou seja, a Jesus, todas as coisas no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, verso 10, diz a mesma coisa, para que todo joelho se dobre dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Ou seja, agora Jesus tem direito de reivindicar aquela posição que foi confirmada por meio do que ele fez na cruz. E, sobretudo, por meio da vitória que ele obteve sobre a morte ao ressuscitar dentre os mortos. Agora Jesus tem todo o poder. Agora Jesus tem toda a autoridade. Quando nós estivermos estudando o livro de Atos, vai ser um pouquinho mais para frente, nós vamos ler lá em Atos 8, que Jesus diz assim: recebereis poder, mas a palavra lá é diferente. Lá é poder, capacitação, que vem pelo Espírito. Aqui é o poder, a autoridade. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem todo o poder.
O poder que nós temos é derivado desse, é por comissão do próprio Jesus. O poder que nós recebemos é um poder de capacidade, não é o mesmo poder de Jesus. Só Jesus tem autoridade. Só Ele pode ressuscitar mortos. Só Ele pode curar. Só Ele e só nele nós temos o poder de fazer as coisas que Ele nos mandou. E nós veremos adiante, quando estudarmos os últimos 2 versículos, o nosso último estudo desse Evangelho, nós veremos que eles então são enviados por Jesus, que tem todo o poder para cumprir aquela tarefa que Ele tinha para eles. Que desfecho maravilhoso, sublime para o Filho de Deus, que desceu do céu para viver como um de nós e ressuscitado agora reclama, reivindica, chama para si aquilo que o Pai lhe deu, todo o poder. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, como disse o Senhor Jesus aqui. Nós chegamos ao final desse trecho, vamos estudar juntos no nosso próximo encontro os 2 últimos versículos do Evangelho de Mateus. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.